Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando as aulas de geopolítica. Então, como nossa primeira aula, eu estarei retomando alguns conteúdos que nós trabalhamos antes da pandemia e estaremos dando a sequência nos nossos conteúdos. Paramos basicamente falando especialmente no contexto da Guerra Fria, a ordem bipolar, e estávamos iniciando a nova ordem mundial, como é chamada, que seria a ordem multipolar. Para isso, hoje, eu organizei uma sequência de slides. Durante a semana, através da plataforma, mensagens, a gente vai trocando figurinhas e a gente vai se entendendo melhor, para a gente saber o que vocês preferem, né? Uma aula mais com os slides, utilizando mais o quadro, né? Revezando, enfim, nós estamos ainda no processo de adaptação, né? Então hoje, como eu disse, nós vamos estar utilizando mais a sequência dos slides e vamos verificar a aceitação aí de vocês, tudo bem? Então, como eu falei, nós paramos falando especialmente da transição da ordem bipolar. Para isso, um breve resuminho aqui, né? Então, o mundo bipolar, como era denominado, né? O bi, de dois polos de poder, naquele momento, mais especificamente de 1945, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, até duas datas, né, são utilizadas. A primeira, aqui em 1989, que é a queda do Muro de Berlim. Então, para boa parte dos historiadores, geógrafos, especialistas na área, já consideram um grande marco, né, considerando um início, entre aspas, do fim desse período, né? E 1991, que é o mais utilizado, o mais consagrado, que é a extinção da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, por isso, normalmente aparecem as duas datas, né? Então, nessa ordem bipolar, de um lado, a superpotência dos Estados Unidos, liderando o modelo capitalista, e do outro lado, né, o modelo socialista, liderado pela URSS, né, um período conhecido como Guerra Fria, né? Esse período, apesar de não ter um choque direto entre as superpotências, infelizmente ocorreram inúmeras guerras, conflitos, né, e várias decisões que nós estamos, de certa maneira, pagando preço até hoje. Principalmente o aumento do pensamento e a construção, obviamente, de arsenal bélico, né? A questão das guerras, das armas, de modo geral, infelizmente, custam muitas vidas até hoje. Aqui um grande resumo, né, através de várias imagens, né, do período, demonstrando, né, a rivalidade entre as superpotências e a tensão existente entre elas, né, de várias maneiras sendo representado. Um verdadeiro queda de braço entre os líderes e, sinceramente, os dois países, né, a União Soviética e os Estados Unidos. Aqui um outro grande resumo, para a gente retomar os conteúdos trabalhados anteriormente. Então, nós temos algumas consequências desse período que refletem no mundo atual, né? Por exemplo, a própria criação da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Surge no contexto da Guerra Fria, pensando, né, a questão da suposta proteção, um possível ataque, e mesmo tendo desfecho desse período oficialmente em 1991, nós ainda permanecemos com esse braço armado denominado OTAN. Isso do lado do mundo capitalista. Do outro lado, a União Soviética cria a sua versão, que é o Pacto de Varsóvia, né? Isso lá em 1955. O primeiro em 1949. Né? Então, o mais interessante destacar que o Pacto de Varsóvia, né, o braço armado do lado socialista, não existe mais, né? Com o fim da União Soviética, literalmente houve o desfecho dessa história. Porém, o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, mesmo não tendo mais esse período, permanece e vira e mexe ainda revigora a ideia desse pacto, né, estrutura armada, através da OTAN. Tudo bem? Então, um item importante. Aqui nós temos um grande resumo de grandes acontecimentos durante esse período, para deixar muito claro que quando as pessoas falam, né, abertamente que as superpotências não entraram em choque direto, mas vale a pena ressaltar que vários locais do mundo ocorreram conflitos, né, inúmeras guerras, muitas vidas, né, foram perdidas durante essa grande disputa. Então aqui, rapidamente, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, né,
e a crise dos mísseis como um fato marcante durante esse período da Guerra Fria. Isso é importante dar uma resgatada, né? Aqui na última parte dessas esferas tem uma das partes referentes a questões da corrida, né, armamentista, a corrida aeroespacial, no caso, né? Então era uma grande disputa entre as superpotências, para mostrar literalmente quem poderia ser supostamente o melhor e principalmente dominar o mundo, né, em todos os sentidos, não somente militar, politicamente, economicamente falando, né? Então por isso que nós temos aqui o Neil Armstrong, né, o primeiro homem a pisar na Lua, né, no caso a representação estadunidense, e do lado soviético, Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, né? Então sempre uma grande confusão aí de conceitos, as superpotências disputavam praticamente tudo, né? Aqui um outro grande resumo, né? Uma outra situação, e eu estou trazendo esse resumo como uma grande sugestão para você que está em casa, enfim, onde você possa estar assistindo essas aulas, né? Uma grande sugestão é você tentar construir, elaborar mapas mentais, né, resumos das matérias, e então eu vou trazer em algumas aulas alguns exemplos, né, para vocês também terem um direcionamento, e lembrando que nós estamos abertos nos grupos, né, nas plataformas, no WhatsApp lá, para poder dar qualquer assistência aí para vocês. Mas fica como uma sugestão, né, de organização de conteúdos. Então nós temos aqui a ordem bipolar, que nós estamos resgatando o conteúdo, né, e o desfecho disso aqui se dá por vários motivos. Primeiro, que a União Soviética utiliza boa parte de seus recursos financeiros pensando na corrida aeroespacial e militar. E, de certa maneira, com o decorrer dos anos, né, das décadas nesse período, lembrar que foi de 45 até 91, deixa de lado um dos seus princípios supostamente básicos, que é a população, né? Então, muitos conflitos no mundo, né, jogos de interesses políticos e econômicos, e o império literalmente é arruinado, né? Nós tivemos várias medidas emergenciais, né, principalmente da época do Mikhail Gorbachev, quando ele coloca lá a perestroika, a glasnost, né, como tentativas de segurar toda a estrutura da União Soviética. Passa-se os anos, né, a história vocês conhecem, não consegue, e há a desintegração da União Soviética. Hoje, o principal país, né, é a Federação Russa. Daqueles 22 milhões de quilômetros quadrados que existiam, o maior país tem, arredondando, 17 milhões de quilômetros, né? Os demais quilômetros quadrados se espalhou por diversos países que foram criados na sequência a partir de 1991, começando com Estônia, Letônia e Lituânia e depois outros países, né? E aqui tem o nosso direcionamento. Então, após esse desfecho em 1991, o mundo tem uma nova configuração, né? Isso no aspecto geográfico, né? No sentido pleno, né? Questões econômicas, políticas e sociais. Então, nós vamos viver uma nova ordem mundial chamada de multi, né? Como o nome sugere, vários polos. Então, o mundo deixa de ter 2 polos de poder e vamos ter mais polos de poder. Tudo bem? Então, aqui no resumo, 3 polos de poder são essenciais nesse período. Estados Unidos se mantendo forte no mundo, a União Europeia surgindo, mas deixa muito claro que a União Europeia, podemos destacar alguns países, em especial a Alemanha, principalmente trazendo para a realidade de hoje, né, como principal país desse bloco, e o Japão, nesse período de transição de 1991. Nós vamos perceber na sequência das aulas que esse verdadeiro jogo de xadrez que ocorre no mundo, né, de uma forma bem estratégica, aos poucos surgem outros países e há outras disputas. Então, nesse momento, o Japão liderava a Bacia do Pacífico. Tudo bem? Aí outras zonas, né, outros polos, né, a China, que hoje está extremamente forte, mas naquele período mostrava sinais de crescimento econômico, o Oriente Médio, né, tradicional pela questão da base do petróleo do mundo, e também para uma das berços do islamismo. E a outra área, né, a Rússia propriamente dito, e a comunidade dos estados independentes, com a sigla aqui, ASEAN. Na sequência, um mega resumo, né, para a gente poder ter um apanhado geral desse período da Guerra Fria e entender a sequência, né? Então, os países socialistas e aliados, a maior parte deles na base do continente asiático, até pela proximidade geográfica da antiga União Soviética, né? Destacando a China, né, aqui a área da Mongólia, entre outros são os países. Mas, como vocês podem perceber, a grande
parte dos países tinham a base capitalista, de certa maneira liderados, né, pelos Estados Unidos nesse período da Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, teve inúmeros acontecimentos. E um deles que eu gostaria de destacar para puxar outros links aqui na sequência da matéria é falar dessa conferência de Bandung. Bandung é uma cidade na ilha de Java, né, que pertence à Indonésia. Em 1955 houve uma grande conferência reunindo líderes, né, de diversos países, especialmente asiáticos e africanos, e eles discutiram várias coisas, mas nós vamos pegar apenas um item aqui que merece destaque para a sequência dessa aula. Então eu coloquei aqui um grande resumo, né, citando na verdade para vocês que houve 10 pontos chaves dentro dessa conferência. Né? Dentre eles, fica aqui, envolvia a promoção da paz e a cooperação mundial, que teve como base a Carta das Nações Unidas. Mas o mais importante para nós na sequência dessa aula foi a concepção do terceiro mundo, tá? O terceiro mundista que nós falamos tanto aí. Aí nós temos um mapa planisfério que vai sugerir as divisões de mundos, né? Que é a questão do primeiro, segundo e terceiro mundo. Esse conceito surge fortemente nesse período da Guerra Fria, né? Então isso é importante ser destacado. A ideia por trás disso, na verdade, não se refere necessariamente aos países, infelizmente, como as pessoas retratam por aí, né? Tem a ver com conceitos franceses e, de certa maneira, foram adaptados e utilizados em larga escala hoje na história, na geografia principalmente. Né? Então nós temos aqui na legenda em verde, claro, né, os países chamados de primeiro mundo, que são os países capitalistas, ricos, desenvolvidos, industrializados, né, os países que até hoje, de sua grande maioria, tomam as principais decisões do mundo. Entre eles, por exemplo, os Estados Unidos, o próprio Canadá, boa parte dos países da Europa Ocidental, o Japão, né, seriam alguns exemplos desse contexto. Na parte do meio da legenda é o segundo mundo. O segundo mundo, de uma forma bem resumida, são os países socialistas, independente do seu grau de desenvolvimento. Por que isso é importante destacar? Porque nós podemos citar a União Soviética, né, como uma superpotência, que normalmente você grava isso de forma rápida e imediata, até mesmo Cuba e outros tantos países que oficializaram e viveram ideais socialistas. Né? Então, o segundo mundo lá. E o terceiro mundo são os países capitalistas subdesenvolvidos. Vamos usar uma linguagem muito simples, os países pobres do mundo, né? Os países mais carentes de acesso a necessidades de itens de sobrevivência, por exemplo. E é uma grande contradição, né? Porque muitos países, inclusive o Brasil, né, seria um grande exemplo, repleto de riquezas, porém, devido a desigualdades e outros tantos fatores, ainda temos pessoas passando necessidades, né, consideradas básicas. Então nós temos, de modo geral, os países do continente africano, a base da América Latina, né, como exemplo do terceiro mundo. Existem alguns autores que chegaram a sugerir, que não aparece aqui, né, um quarto mundo, né, que seria, infelizmente, os países mais pobres possíveis do mundo. Trazendo para a realidade de hoje, seria, sei lá, Serra Leoa, né, são países paupérrimos, com extremas dificuldades. Né? Mas normalmente você tem a isso aqui, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo, tudo bem? Aqui uma sequência, deixar muito claro, né? Então, a nova ordem mundial vindo aí. Parece uma grande brincadeira, mas na verdade é uma evolução e um processo histórico, né? Onde nós tínhamos até então as superpotências, né? Desde 45, vamos colocar lá com data-chave 1991, e a partir desse período nós temos uma nova configuração de mundo. Hoje é relativamente simples de falar, porque é uma questão da história, né? Mas naquele momento era algo extremamente conturbado, né? A indecisão, as dúvidas, de um modo geral, prevaleciam na humanidade, né? Por isso que quando nós trabalhamos em sala de aula, eu passei para vocês várias áreas incertas do mundo nesse período, né? Então, com o decorrer dos anos, muitas coisas foram esclarecidas. Então, nós temos aqui um mapa que vai demonstrar vários aspectos importantes. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse mapa e na explicação, porque eu vou aproveitar e explicar mais um tema nele. Vamos começar com a nossa sequência, que seria a nova ordem mundial, chamada aqui de multipolar, ou seja, vários polos. Primeiro, de forma absoluta, os Estados Unidos, né? Como um dos polos de poder e, de modo geral, ainda o principal do mundo. E por que o principal do mundo? Porque não é necessariamente só o país com o maior PIB, né, o Produto Interno Bruto. Também é o país que
tem um arsenal militar extremamente avançado e sofisticado, está presente em todas as áreas do mundo, principalmente as áreas ditas estratégicas, estreitos, canais, né, áreas específicas do mundo, e a indústria cultural, a indústria de um modo geral, acaba interferindo literalmente em boa parte das pessoas, pelo menos. Né? Então a interferência dos Estados Unidos do mundo é inegável. Né? Então o principal polo de poder do mundo. Aqui, para efeito didático, né, na construção desse mapa, nós temos basicamente a área de sugestão direta de influência dos Estados Unidos, que é, logicamente, todo o continente americano. Ah, mas os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro? A grosso modo, sim. Né? Mas, de modo geral, nós temos uma separação nesse mapa. Tudo bem? Então, a área principal aqui. O outro polo de poder, ainda, né, permanece aquela sequência, é a parte da Europa Ocidental, com um destaque absoluto para a Alemanha. Quem está acompanhando as notícias vai perceber claramente a Angela Merkel como grande protagonista, né, dessa União Europeia, né, e, logicamente, mandando mensagem não só em nome da Alemanha, mas de toda a comunidade europeia. Aí nós temos aqui a área de influência dessa Europa Ocidental, principalmente a área do oeste da Europa, parte ocidental, e o continente africano como área direta. Vale a pena você lembrar a própria história, né? Áreas antigas colônias, né? O continente africano, então fica fácil se associar esse conteúdo. Nós temos do outro lado do mundo, né, a área do Japão, que era uma área tradicional, principalmente até a década de 90 do século passado, com influência direta da bacia do Pacífico, que vai pegar inúmeros países da Ásia e a base dos países da Oceania. E a ascensão, né, essa novidade, vamos dizer assim, desse século principalmente, é a ascensão da China, né, como uma grande potência econômica, militar e assim por diante. Então vai ver aqui que eles vão estar rivalizando em vários aspectos, porém, em muitos itens, a China superou o Japão, né? E se for fazer um paralelo rápido, né, e associar principalmente as questões de comércios bilaterais, por exemplo, Brasil e China, de longe o nosso maior parceiro comercial, né, superando a história dos Estados Unidos e assim por diante. Né? Então isso não é só exclusividade do Brasil, porém isso se aplica a inúmeros países importantes. Né? Então, de longe, a economia, né, a interferência na China do mundo não vai ficar restrita somente à bacia do Pacífico. Tudo bem? Então nós temos esses itens básicos lá. Outro item importante é destacar essa linha. Ela tem uma cor mais alaranjada, né? Não sei como vai sair na projeção para vocês, que é uma divisão de mundo, né? Que é a divisão dos países do norte, maiúsculo, e os países considerados do sul, minúsculo. Essa expressão norte e sul, com a letra inicial maiúscula, ela é muito específica dentro da área de geografia. Ela não se refere somente ao posicionamento geográfico, ou seja, onde está situado esse país no globo, e sim por aspectos econômicos, políticos, né? Então vamos observar atentamente a linha por onde ela passa, né? Então reparem que ela vai estar na divisa aqui entre o México e os Estados Unidos. Os países, né, em verde nesse slide são os países considerados do norte. Então o que eu quero que você entenda? Os países do norte são os países ricos, desenvolvidos, industrializados, né, que em sua grande maioria foram os grandes atores principais, né, nessa lógica global. Né? Então, por a gente pode citar rapidamente os Estados Unidos, o Canadá, a base europeia, né, como grandes exemplos. Eu gostaria de destacar para vocês, aqui reparem bem na linha, que a Austrália e a Nova Zelândia, dois países que estão situados geograficamente no hemisfério sul, eles são considerados países do norte. Isso é importante, porque isso aqui vai cair não somente em aspectos específicos, uma questão sobre a Oceania, porém aspectos geopolíticos. Né? Então fique bem atento a essa questão que a Austrália e a Nova Zelândia são dois países, são a exceção, né? E são considerados países do norte. Os países que estão coloridos aqui de amarelo, né, pintados de amarelo, são os países chamados do sul. Lembre que não é o sul se baseando pela linha do Equador, né, por exemplo, e sim de acordo com aspectos socioeconômicos. Guarda bem isso aí, socioeconômico. Tá? Esse é o critério básico para fazer essa divisão, essa classificação do mundo em países do norte e países do sul. Tudo bem? Então, item importante lá.
Ah, mas e o Brasil? O Brasil, nesse contexto, é considerado, né, historicamente, como um país do Sul, ok? Na imagem, talvez fique difícil vocês visualizarem as bandeiras e países na máscara, né, dessas pessoas, então eu vou sugerir aqui para vocês o que está acontecendo. Líderes, supostamente líderes de diversos países do mundo reunidos, observando a situação do mundo, porém, todos observando um item aqui, um ser, que é o representante dos Estados Unidos, né? Então o mundo volta-se a essa realidade. O que o líder dos Estados Unidos, que hoje é o Donald Trump, o que ele faz enquanto governo, de certa maneira, né, como acontece com Xi Jinping na China, os grandes líderes do mundo, eles literalmente vão dar a sequência do mundo, né? Então por isso que a mídia em geral, né, os governos de modo geral, vão ficar antenados com algumas decisões, principalmente os grandes chefes de Estado, né? Então por isso essa grande representação. Na sequência, nós temos aqui os atuais polos de poderio econômico mundial, né? Eu tinha mostrado no outro slide, mas acho que esse slide tem uma pegada um pouco diferente, porque ele tem aqui na legenda a participação, né, ali da questão do PIB em relação à questão dos habitantes, né? Então a jogada é basicamente o seguinte: o que representa a população de determinado país em relação às questões econômicas, né? Então aqui deixa muito claro que nós temos aqui a produtividade, né, a questão financeira dos Estados Unidos em relação ao número de habitantes, ela é fundamental, né? Ela gera muito mais recursos financeiros por habitante, vamos dizer assim, do que vários outros países do mundo. A mesma coisa acontece, só que de uma forma um pouco inversa, no caso, com a China, né? Então, aqui nós estamos representando, nessa circunferência menor, a questão ali da própria economia em relação à população. Então, nós estamos falando hoje na China, arredondando, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, nesse universo de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, o que de fato gera em termos econômicos. Então, se for fazer uma relação direta, claro, na verdade é muito simples. Os Estados Unidos ainda tem uma produção econômica por habitante muito maior, né? Claro que são universos completamente diferentes em termos populacionais, mas só para vocês visualizarem e entenderem um pouquinho mais desses aspectos, ok? Vale a pena observar que apesar do protagonismo de alguns países, como os Estados Unidos, né, e a China, por exemplo, nós temos outros países que estão disputando, né, estão nessa verdadeira corrida, né, na questão econômica, política mundial, entre eles, especialmente países europeus, que vai ser tema das nossas próximas aulas, principalmente quando falar sobre blocos econômicos. Tudo bem? Então, um item legal para ser destacado. Sobre essa noção, né, o que isso implica, nós temos aqui uma sequência, ó, política multipolar no mundo globalizado, né, que é uma outra aula à parte que a gente vai fazer sobre a globalização. Então diz o seguinte: com o fim da União Soviética, o mundo deixa de ser caracterizado pela sua bipolaridade e adquire um caráter multipolar. Beleza, daí foi tranquilo, nós trabalhamos até aqui. Ou seja, mais de 2 países com uma dimensão de poder internacional, né? Então, aquele protagonismo dos Estados Unidos e União Soviética da Guerra Fria, aos poucos dá espaço para outros países. Só que essa disputa é muito complicada, porque Estados Unidos não quer perder, logicamente, sua hegemonia mundial. A China, que vem ganhando protagonismo no mundo, também não quer perder espaço nenhum, pelo contrário, quer ganhar cada vez mais e dominar o cenário internacional, tá? Então, para isso, nós temos vários aspectos importantes aqui. Não se preocupe com todas essas palavras, que eu vou destacar algumas. Eu fiz questão de colocar um texto maior para que você possa pausar, você possa ler, né, para que você possa ter um apanhado um pouco melhor da disciplina. Tudo bem? Então, sobre esse contexto da ordem multipolar, vale a pena destacar o seguinte: o que aconteceu das organizações internacionais para tentar regulamentar as questões econômicas? Porque antes eram 2 países com modelos antagônicos, né? Capitalismo, socialismo, e de repente o mundo se torna praticamente todo, né, um modelo capitalista prevalecendo, e cada um buscando o lucro máximo e aumentando suas empresas e as negociações internacionais. Então, o que os órgãos internacionais tiveram que fazer para tentar regulamentar toda essa dinâmica mundial, né, o comércio mundial? Então, por isso aqui, ó, dessa forma, os países buscaram, através de instituições internacionais, formas de delimitar regras comuns
sobre as trocas comerciais, um espaço formal para a resolução de possíveis conflitos. Como assim possíveis conflitos? É guerra entre empresas, né? Guerra no sentido bacana da palavra, vamos dizer assim, né? A questão de interesses comerciais, de novos mercados, valores, aceitação do seu produto no mercado interno, né? E nós temos também, logicamente, a disputa entre os estados, né? Os países propriamente dito. Aqui nós temos um mega resumo para a gente poder visualizar o que aconteceu nessa transição da história, né? Começamos com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, uma sigla chamada GATT, né? Que foi criado lá em 1947, não existe mais. Aí se pergunta, por que você vai trazer algo que não existe mais? Porque tem questões da história, da geografia, enfim, de outras disciplinas, principalmente no Enem, que caem contextualizando, né, a questão do comércio, a questão dos transportes e assim por diante. Então você tem que ter essa noção do que antecedeu o que nós temos hoje, que é a Organização Mundial do Comércio, famosa sigla OMC, que surge oficialmente na década de 90. Então, a partir dali, nós temos um organismo internacional muito mais dinâmico que vem a regulamentar, fiscalizar, monitorar e, se necessário, intervir, né, logicamente, sobre as questões das empresas e até mesmo a questão dos Estados-nações, que popularmente chamamos aí de país, tudo bem? Um grande exemplo é a rodada de Doha, né, que é a prática de subsídios agrícolas, ou seja, existência de incentivos fiscais por parte de países desenvolvidos. Então, há uma grande sequência nas questões econômicas e cada empresa ou até mesmo país se sentir lesado ou prejudicado, de modo geral, pode entrar através de um pedido na Organização Mundial do Comércio para ser fiscalizado, né? Aí nós podemos citar inúmeros exemplos, né? Vamos citar um exemplo bastante comum na história, o açúcar brasileiro comercializado no mundo. Nós tivemos inúmeros prejuízos, dificuldades, né? Os franceses fazem o açúcar especialmente através da beterraba. É uma produção muito mais cara do que a brasileira, só que no mercado internacional eles conseguiram vender com o mesmo preço. Aí a pergunta que fica é, qual é a mágica, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Porque seu governo dá o subsídio agrícola, né? Dá um respaldo para esse agricultor e torna ele competitivo no mercado internacional, né? Então, a partir do momento que existem inúmeras práticas e se essas práticas não forem muito bem conduzidas, né? Logicamente, as empresas ou instituições, como estou falando, né? Deixando claro para vocês, se tiver alguma falha nesse processo, alguma coisa errônea, né, ou que possa prejudicar uma empresa ou um governo, com certeza você pode entrar com um pedido através da Organização Mundial do Comércio para ser monitorado, fiscalizado e assim por diante. Já na parte final, né, das noções básicas aqui na nossa transição de aula, eu coloquei aqui dois grandes itens aqui, né? O G7, que de certa maneira dá os rumos da economia mundial, né? De uma forma resumida, os países mais ricos do mundo, historicamente falando. E o G20, que é formado por países desenvolvidos, naquela história, né? Os ricos, tal, importantes do mundo, e os países emergentes, né? Os países, entre eles, fiz questão de destacar, que o Brasil faz parte desse grupo seleto aí, chamado de G20, e tomar bastante cuidado, já destaquei com outra cor, a questão aí da União Europeia, né? A União Europeia entra como nessa escala, né? Fechando basicamente a composição dos 20 países. E para a gente fechar essa primeira aula, lembrança nas noções da geopolítica, eu vou colocar aqui um grande direcionamento, que é a sequência de outras aulas que nós vamos estar gravando aí para vocês. Então, a reorganização política internacional. Então, a partir desse fim da União Soviética, lá de 1991, nós temos uma nova ordem mundial, como eu abordei rapidamente nessa aula. E nós temos vários desdobramentos desse modelo atual, ou pelo menos vigorando, né, engatinhando, a partir de 1991. Entre eles, os blocos econômicos, a questão da própria ONU, né, e os seus órgãos, desde a OMC que eu citei agora, né, nós temos as questões do neoliberalismo e o próprio processo de globalização. Tudo bem? Espero ter refrescado a memória de vocês, né, nessa transição de ordem bipolar até a sequência da nova ordem mundial, chamada de ordem multipolar, e se vemos na próxima. Tudo bem? Um abraço para vocês.